Olá, o Consumidor em Pauta está no ar e hoje nós vamos falar de direito de família e sucessões. Eu converso agora com a advogada Carolina Guazelli. Tudo bem, Carolina? Que prazer te receber aqui. É um prazer estar aqui. Então, e nós vamos responder as perguntas que chegam dos nossos telespectadores que podem enviar a sua dúvida para o WhatsApp 51 985 946 773 ou para o e-mail consumidorempauta@tve.com.br e a gente recebe muitas dúvidas que chegam por esses canais e eu começo então com uma pergunta que chegou através do nosso WhatsApp que diz o seguinte: sou casada há 17 anos e o meu marido está muito doente. Gostaria de saber, caso ele venha a falecer, como ficam os nossos bens, casa, carros, caminhão, e tudo foi adquirido depois do casamento, mas tudo está no nome dele. Eu preciso fazer um inventário? Caso eu queira vender alguma dessas coisas, meu marido diz que não precisa, pois por sermos casados, tudo passará automaticamente para o meu nome e a gente tem uma filha. Bom, vamos por partes. Primeiramente, sinto muito pela questão de saúde do marido, isso é sempre um momento delicado. E é realmente quando a gente normalmente começa a pensar nessas questões sucessórias. Não falou expressamente qual é o regime de bens na pergunta, mas eu imagino que, considerando que se disse que estão casados há 17 anos, deve ser o regime da comunhão parcial de bens, que é o regime legal. Ou seja, se tu não foi lá num cartório, num tabelionato, fazer um documento dizendo que tu queria outro regime de bens, é esse o regime que está vigente no casamento. E o regime importa muito porque, depende do regime de bens, a sucessão muda. E a pergunta dela é justamente sobre sucessão. Ou seja, o que vai acontecer com ela e com a filha quando o marido falecer. Bom, pelo regime da comunhão parcial de bens, tudo que for adquirido durante a relação vai ser dividido meio a meio entre ela e a filha. A parte dela é uma que a gente chama de meação, que é o quê? A parte dela própria. Tudo o que foi adquirido durante todos esses 17 anos, metade é do marido e metade é dela. O que o inventário vai fazer? Vai separar, vai reconhecer qual é a metade dela e qual é a metade da filha. Porque, considerando que todo o patrimônio adquirido foi adquirido junto durante esses 17 anos de casamento, ela não é herdeira do marido no que eles adquiriram juntos. Ela só seria herdeira do marido se ele tivesse algum bem anterior ou algum bem de herança, bens particulares. Quando a gente tem um patrimônio 100% comum, que nem nesse caso, ela é meeira, ou seja, ela fica só com a metade que é dela de direito e a metade que seria do marido vai ir para a filha. Então, para vocês verem como algumas coisas são bem diferentes do que a gente pensa, né? O marido dela achou que é tudo para ela e a real é que é o oposto. Não vai nada do que é do marido para ela. Ela fica só com a metade dela própria. Com relação à necessidade de fazer inventário, sim, é necessário fazer o inventário. Até porque quando a gente faz um inventário, que a gente, primeiro, verifica exatamente que patrimônio fica com quem. Porque ela elencou ali vários tipos de bens, né? É casa, é caminhão, Carro. Carro. Então, assim, é possível, falando em termos de uma partilha amigável, ou seja, ela e a filha em acordo, que, por exemplo, não precisa ficar todos os bens divididos meio a meio. A gente pode fazer uma organização. O caminhão e o carro ficam com ela e, de repente, a casa com a filha. Desde que haja consenso que esses valores sejam próximos ou que alguém esteja disposto a abrir mão um pouquinho, é possível fazer essa partilha, inclusive, um pouquinho desigual. E o segundo ponto, que nesse caso é muito importante, é que como ela vai ser viúva, ela tem direito a ficar morando na casa do casal, independentemente de ter esse bem como seu ou não, na herança, de graça, tá? Ou seja, sem pagar nada para ninguém.
Só que este que a gente chama de direito real de habitação precisa ser reconhecido no inventário. Então, isso é mais um dos motivos pelos quais, além da lei obrigar a gente a fazer o inventário, é importante que esse inventário seja feito. Duas questões. Uma primeira, ela não fala aqui a idade da filha, tá? Mas pode ser uma criança. E uma segunda questão é, no caso do direito de moradia, né? Quem é responsável pelo pagamento dos impostos dessa residência? Ótimas perguntas. Bom, primeiramente, com relação à questão de ter uma filha criança ou adolescente, né? Que não tenha ainda feito 18 anos e, portanto, seja considerada adulta. Hoje é possível fazer um inventário extrajudicial num tabelionato de forma mais rápida e mais barata, mesmo com herdeiros menores, tá? A única questão é que aquele jogo que eu havia comentado de fazer uma partilha que talvez não seja tudo meio a meio, aí não pode ser feito. Tem que ser uma partilha exatamente como a lei manda, meio a meio, mas é possível fazer no tabelionato. Caso queira, mesmo assim, fazer uma partilha consensual, mas com diferenças de bens para cada um, dá para fazer de forma consensual no Poder Judiciário, né? Com um processo judicial. Com relação à tua pergunta, né? Se ela ficar morando na casa, quem é que fica, né, pelo direito real de habitação, quem que tem que pagar os impostos, por exemplo? É quem está morando no imóvel, tá? Então, ela não vai precisar pagar para usar o bem, então ela não precisa pagar aluguel, nem nada nesse sentido. Mas tudo que seria um pagamento, eu vou fazer uma analogia aqui. Tudo que seria uma obrigação de um inquilino, a pessoa que tem o direito real de habitação também tem. Então, se for um apartamento, por exemplo, quem é que vai pagar o condomínio? Quem ficou com o direito real de habitação. Quem vai pagar o IPTU? Quem ficou com o direito real de habitação. Esse tipo de coisa que são despesas de uso do bem, quem tem que arcar é quem ficou no imóvel. Agora, ela não precisa pagar um aluguel, ela não precisa pagar, de repente, algum tipo de indenização por estar usando algo que, em termos de direito, de propriedade, não é seu. Perfeito. A gente continua aqui nesse caminho, né, sobre herança, né? E o Júlio manda a seguinte pergunta: meu pai deixou dívidas que nós, herdeiros, teremos que pagar. O pagamento deve ser feito depois da partilha? Boa pergunta. Bom, inicialmente, Júlio, o que é importante que tu saibas, tá? A gente só tem a obrigação de pagar as dívidas deixadas pelo falecido na quantidade do que a gente recebeu na herança. Então, vou dar um exemplo aqui. Recebeu 10 mil de patrimônio, mas tem 15 mil de dívida, tu vai pagar 10 mil de dívida, não os 15 mil. Então, a herança, ela tem que suportar as dívidas. Isso é importante que a gente saiba, até pelo seguinte, a gente primeiro elenca as dívidas para verificar se há uma partilha efetiva a ser feita. Então, a hora do pagamento, de fazer a transferência desses valores, muitas vezes vai ser depois da lavratura do inventário, tá? Mas a gente precisa elencar quais são essas dívidas todas. Por quê? Porque sobre a partilha, ou seja, sobre o que a gente recebe, incide imposto. E a gente só paga o imposto pelo que a gente efetivamente vai receber. Então, são abatidas as dívidas. Então, no meu exemplo, né? Se a pessoa deixou 10 mil de patrimônio e 5 mil de dívida, a gente vai pagar imposto sobre os 5 mil recebidos e não sobre os 10 mil que supostamente a gente receberia. Primeiro, a gente abate a dívida. Mas agora, a hora de fazer a transferência de 5 mil para pagar para o credor, pode ser, normalmente costuma ser, posteriormente à lavratura do inventário. Por quê? Porque a gente precisa da liberação ou do juiz ou do tabelião para fazer isso. Carolina, uma dúvida aqui: quais são os tipos de dívidas, né, que os sucessores herdam? Vamos pensar. Vou fazer um elenco aqui, né? Elencar algumas coisas. Cartão de crédito, por exemplo, é uma dívida que vai para herança. Uma dívida bancária de um cheque especial vai para herança. Uma dívida de um televisor que essa pessoa comprou e pagou somente uma das 24 prestações vai para herança. Então, quais são as dívidas que são herdadas? Bom,
basicamente tudo que estiver em nome do falecido e em aberto vai ser uma dívida passível de ser elencada e descontada do inventário, tá? Então, todos os exemplos que tu trouxe são dívidas que podem ser trazidas. A única questão, né, é a instrumentalização disso, ou seja, em bom português, se a gente consegue fazer o cara crachá, se a gente consegue ter um documento que prove que essa dívida é do falecido. Mas essa dívida sendo do falecido vai ser descontada. Uma coisa que é muito comum são dívidas de alimentos, por exemplo. Então, um falecido que morre com alguma dívida pendente de alimentos para um dos filhos, isso é descontado antes da partilha e depois o filho ainda vai receber, é claro, como herdeiro. E no caso de uma pessoa que morre e não tem bens, né? Só tem a sua aposentadoria, né? O seu benefício, às vezes um salário, essas dívidas também são herdadas? Como eu disse, o que acontece? Não tem bem nenhum, a pessoa não tem bens. Eu entendi. O que acontece? A gente herda as dívidas, sempre. Assim como a gente sempre herda todos os direitos aquisitivos, todos os bens, o dinheiro, tudo, tá? Legalmente, tudo é passado para a gente. Só que, como eu expliquei antes, a gente só é obrigado a fazer o pagamento na proporção do que a gente recebe, do que é deixado. Se a pessoa só deixou dívidas, mas não deixou patrimônio capaz de pagar essas dívidas, o que deve ser feito é o que a gente chama de inventário negativo, que é o quê? É justamente fazer esse levantamento e dizer, ó, aqui estão todas as contas do falecido, não tem dinheiro. Aqui a gente tem todas as pesquisas de imóveis, não tem imóveis. Aqui estão dos investimentos, não tem investimentos, ou seja, a pessoa não deixou dinheiro. E aqui estão todas as dívidas, e a gente elenca todas as dívidas. Então, tem muitas dívidas e não tem patrimônio para pagar. É o inventário negativo. E para que esse inventário negativo serve? Como uma forma de proteção do herdeiro para ele não ser obrigado a pagar aquelas dívidas. Para demonstrar que ele não tem, pela herança, como fazer o pagamento. E considerando que a nossa lei diz que não deve sair do nosso bolso, mas deve sair da herança, esse é o jeito de que, se te cobrarem como herdeiro, tu diga, ó, eu não tenho como pagar porque eu não recebi. E tem muita gente que não faz inventário negativo por causa disso. Não, eu só recebi dívida. E aí, às vezes, acaba pagando por uma dívida que não precisaria pagar. Fiquem atentos, é importante. A gente vai em um breve intervalo e volta daqui a pouco com o Consumidor em Pauta. Não saia daí. Estamos de volta com o Consumidor em Pauta, hoje falando sobre direito de família e sucessões com a advogada Carolina Guazelli. Você pode enviar a sua pergunta pelo nosso WhatsApp 51985946773 ou para o e-mail consumidorempauta@tve.com.br. Carolina, tem uma pergunta aqui que é sobre uma definição, tá? A Neuza está perguntando, o que é um testamento vital? E como fazer e onde? Eu também não sei o que é o testamento vital. O que é o testamento vital? Ótima pergunta. Então, o testamento vital é um instrumento que nós, juristas, conhecemos normalmente por outro nome, que são as tais diretivas antecipadas de vontade. O que é o testamento vital? As diretivas, tanto faz o nome. É um documento que a gente diz o que a gente quer que seja feito com a nossa saúde. Isso é um documento muito importante. Então, vamos supor, tem muitas pessoas de religiões determinadas que não aceitam, né, determinados tratamentos de saúde. Muito famosos são os casos de negativas de transfusão de sangue para quem é da religião de Testemunha de Jeová, por exemplo. Tem diversos casos nos tribunais a respeito disso. Também, por exemplo, pode ser que quando tu entre num hospital, por alguma razão, que não precisa de uma grande explicação, tu não queira ser entubado, ou tu não queira ser ressuscitado, ou dependendo do tipo de tratamento,
da tua visão, tu entende que tu não quer passar por isso. E quem é a melhor pessoa para decidir sobre ti mesmo? Tu. Só que quando tu está numa situação de necessidade de estar hospitalizado, no geral, tu já não tem mais condições de falar sobre essas coisas. Eu quero doar meus órgãos, eu quero transfusão de sangue, eu quero ser entubado, eu quero... Não sei. E aí o testamento vital, as diretivas antecipadas de vontade, são esses instrumentos em que a gente diz essas coisas. Inclusive, por exemplo, a gente pode aproveitar, a gente aproveitava esse instrumento para também já falar de questões, antecipar questões de cuidados. Quem eu quero que possa me visitar se eu estiver numa UTI, por exemplo? Eu quero que o meu sobrinho, que eu criei como se fosse meu filho, possa. Eu não quero que um filho possa me visitar porque a gente tem alguma briga ou alguma questão. Quem que eu quero que decida coisas por mim? Seja como se fosse o meu curador. Eu já sei quem eu quero que cuide das minhas contas ou decida as coisas da minha saúde, o que eu não escrevi no testamento vital. Recentemente, não me recordo agora se no início desse ano ou no final do ano passado, passou-se a poder ir no tabelionato e fazer um outro documento, que é o termo de autocuratela, que é o quê? Também é um instrumento público em que tu diz quem que tu quer que seja teu curador, como é que tu gostaria de ser feito esse gerenciamento. Mas até existir recentemente esse termo apartado, nós também já falávamos tudo isso nas diretivas antecipadas de vontade ou testamento vital. Esse instrumento a gente orienta que seja sempre feito por escritura pública, porque a escritura pública é uma forma de dar certeza daquele documento, porque vai ser feito no tabelionato de notas, e também para que as pessoas possam acessá-lo, né? Porque quando a gente faz um documento por um instrumento público, a gente consegue fazer a pesquisa desse instrumento. Então, eu fiz um testamento vital, falei para minha família, fui no tabelionato e fiz. Ninguém lembra, ninguém sabe. Tem como a gente fazer uma pesquisa pelo meu nome, pelo meu CPF e achar esse documento. E aí levar no hospital e fazer com que a minha vontade que fiz esse documento seja respeitada. Ou seja, mesmo que a pessoa divulgue isso para sua família, esse tema tenha sido esquecido, é possível encontrar. Exatamente. Por isso que a gente sempre orienta que seja feito por instrumento público. Perfeito. Agora uma pergunta da telespectadora Márcia. Ela diz o seguinte: me separei do meu marido informalmente e ele continuou morando na casa que dividíamos. Ela era alugada e eu acabei tendo condições de comprar esse imóvel depois dessa separação. Agora ele se mudou desta casa, mas avisou que quer metade da casa. Ele tem direito? Bom, situação complexa, né? Muito corriqueira. O que acontece? A separação de fato, ela interrompe os efeitos do regime de bens. O que significa que se tu tinha um regime de comunhão com este teu ex-marido, a partir do momento em que há uma separação fática, essa comunhão não existe mais. E, por consequência, se o dinheiro que tu utilizou para fazer o pagamento dessa casa foi adquirido posteriormente a essa separação fática, não há partilha a ser feita. Agora, e aí que entra a questão um pouco capciosa. É muito importante que haja uma prova inequívoca dessa separação fática, que isso é uma matéria muito sensível e que em diversos casos nós temos brigas grandes por causa disso, de dificuldade de entender exatamente quando se deu esse rompimento, ou ainda quando, mesmo tu tendo feito pagamento depois, o dinheiro ainda era comum. Então, vamos supor, durante o casamento, tu foi guardando o dinheiro. E aí, tu conseguiu, sei lá, puxar um investimento, vender algo que foi adquirido durante a relação, e daí, posteriormente à separação fática, mas com dinheiro comum, comprar este bem. Bom, se o dinheiro era comum, o bem tem que ser partilhado. Então, aqui é importante que a gente entenda e verifique se a separação de fática ela está bem clara
né, sendo posteriormente essa compra, e se o valor, né, o dinheiro que tu utilizou para fazer essa compra também é posterior. Se for tudo posterior, não tem partilha. Agora, se há uma zona cinzenta na data da separação fática, ou ainda o valor é comum, ou veio de alguma troca de algo que era comum, aí sim, pode ser que tenha uma partilha até mesmo parcial, né? Perfeito. Agora uma pergunta da Clarice. Minha irmã era divorciada, com 2 filhas menores, e um apartamento que comprou após a separação. 3 anos depois do divórcio, ela casou de novo. Infelizmente, há 3 meses, a minha irmã faleceu e descobrimos que o atual marido terá direito à parte do apartamento e também morar nele até morrer, que é o caso que você falou há pouco, né? As minhas sobrinhas vão ter que sair da casa onde sempre viveram. Ela acredita que isso é muito injusto, a gente está falando de justiça, inclusive, né? Mas a justiça não, talvez afetiva, mas uma justiça legal. Como é o caso dessa situação que a Clarice coloca em relação às suas sobrinhas e o ex-marido? Ela não disse se as sobrinhas são crianças ou adolescentes, né? Não disse, mas disse que elas moram atualmente nessa casa. Bom, essa é uma situação realmente muito delicada. O que a gente tem que pensar é que nós temos um país muito grande, com situações jurídicas, familiares, afetivas e financeiras muito diferentes, e que a lei é uma só para todo mundo. Quando se pensou no direito real de habitação, quando foi feito este direito, eram daqueles casamentos antigos, longos, em que as pessoas casavam quase que adolescentes ou assim que faziam 18 anos, passavam uma vida juntas, né? E aí, depois, para não ficarem desamparadas, elas tinham, então, esse direito a ficar morando na casa do casal. O que tem que se verificar, tá? O direito real de habitação, ele é um direito protetivo, né? Então, e ele tem requisitos, como, por exemplo, ser o único bem desta natureza. Então, na verdade, para a gente poder verificar se vai ter ou não vai ter o direito real de habitação nesse caso específico, a gente precisaria saber de mais dados. Ainda existem casos em que nós, advogados, né, ou fazemos via acordo da pessoa abrir mão ou relativizar o seu direito real de habitação, ou fazemos isso através de processos judiciais, explicando o porquê, naquele caso em concreto, o direito real de habitação não deve ser aplicado para não gerar uma injustiça ou não deixar alguma pessoa vulnerável em situação mais complexa, né? Existe um caso em que nós trabalhamos recentemente no escritório, em que a pessoa que teria direito real de habitação, ela tinha muitos outros imóveis que ela recebeu de herança, enquanto os outros herdeiros, que nesse caso eram os pais da falecida, viviam em condição de miserabilidade e vulnerabilidade econômica. Então, a gente conseguiu, nesse caso, que o direito real de habitação fosse afastado, justamente trazendo o contexto para o magistrado. Então, sim, pensando de forma geral, há esse direito, muito possivelmente, mas os casos têm que ser estudados, né, de forma específica. Agora uma pergunta do Heitor. Meu pai faleceu e deixou em testamento mais para o meu irmão do que para mim. Ele pergunta, isso está correto? Sim, legalmente falando, né, como nós estávamos dizendo, é perfeitamente possível e dentro da legalidade. Como seria, então? Então, o que acontece? Nós temos 50% do nosso patrimônio que nós podemos dispor livremente para quem nós quisermos. Eu posso dispor 50% do meu patrimônio para ti. Opa! Viu? Coisa boa, né? Sem nenhuma necessidade de justificativa. As pessoas não precisam ter um vínculo biológico ou dar alguma motivação para fazer essa destinação de metade do seu patrimônio. Ela é 100% livre. Ficou muito comum essa discussão no caso do Gugu Liberato, quando ele faleceu, porque ele fez justamente isso. Ele deixou 50%, que é obrigatório para deixar para os nossos herdeiros, para os herdeiros, e os outros 50% ele deixou para os filhos
para os sobrinhos e ainda uma pensão para a mãe, dentro dos 50% livre dele. Então, é possível, a gente entende que isso muitas vezes causa mágoas, angústias, tristezas, mas se a pessoa estava capaz e ela não ultrapassou os 50% dela, não foi coagida, não tem nenhum problema neste sentido, está 100% dentro da legalidade. Ou seja, o patrimônio que a gente construiu, a gente pode deixar 50% para quem quisermos. E os outros 50% ficam para os herdeiros diretos, que seria o quê? Filhos, pais, em geral, assim. Os herdeiros necessários, de Sim. acordo com a lei, são os nossos descendentes, ou seja, filhos, netos, bisnetos, os nossos ascendentes, então nossos pais, nossos avós, nossos bisavós, e os nossos cônjuges ou companheiros, tá? Na verdade, a nossa legislação, de forma expressa, fala em cônjuge, ou seja, ser casado, marido e mulher, mas existe um entendimento atual, chancelado pelo Tribunal Superior do Brasil, de que onde se lê, nesse caso, cônjuge, também deve ser entendido como os companheiros, com união estável já reconhecida ou não, tanto faz. Perfeito, Carolina. Muito obrigado pela tua participação aqui no nosso programa. Mais uma vez respondendo perguntas sobre direito de famílias e sucessões. A gente, então, encerra a edição de hoje e se vê na próxima. Tchau.